Para desenvolver o tema Andai como os filhos da luz, temos mais uma vez o enorme prazer de convidar a esta tribuna o confrade Arthur Valadares. Bom, depois de uma pausa, para assentarmos um pouco as reflexões, também para alimentarmos o corpo, aqui estamos de volta para esse segundo momento, que de certo modo vai estar bem vinculado ao primeiro. No fundo, vamos tratar aí dessa busca por adquirirmos consciência, essa busca por, de fato, acender a nossa luz, o que representaria trazer mais coisas, mais compreensões, novos horizontes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, acendendo essa luz, ampliando, portanto, horizontes, e assim avançar, reconhecendo essa necessidade, como nos diz o apóstolo Paulo, na sua feliz definição, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, andar como filhos da luz. Uma das profecias de Isaías acerca da vinda de Jesus, que foi posteriormente registrada pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 4, versículo 16, e que se encontra originariamente em Isaías 9, 2, trata de maneira interessante da vinda de Jesus. Esse momento ímpar, esse momento culminante no processo evolutivo da Terra, em que a Terra recebeu o maior aporte de luz, jamais antes visto, antes e até mesmo depois, em qualquer tempo da humanidade. O próprio Mestre, o próprio Cristo, aquele que recebeu essa incumbência de nos orientar, de nos conduzir, os bilhões de almas que aqui evoluímos neste planeta, há bilhões de anos atrás. Aquele que, como Simão bem lembrou aqui mais cedo, antes que o mundo fosse, já era. O momento aprazado para que Ele viesse ter conosco, representando esse investimento direto, profundo, rico, abundante do alto, em nosso progredir espiritual. Isaías dirá, e o evangelista Mateus haverá de relembrar, aqueles que viviam às sombras, caminhavam entre sombras, para estes brilhou uma grande luz. Aqueles que estavam assentados na região da sombra e da morte, raiou a luz. Então, uma comparação interessante que Isaías faz, prevendo o que seria esse momento da vida de Jesus, diante dos sombrios horizontes da criatura humana, da coletividade terrestre, ainda marcada, ainda limitada pelas sombras nascidas da ignorância, das paixões, dos vícios morais, Jesus de fato veio à Terra como sendo essa luz mais pura, essa luz resplandecente e radiante, marcando um novo tempo no relógio da humanidade terrestre, um novo momento evolutivo da Terra. Mas essa luz, de um modo geral, não foi bem compreendida, não foi percebida, senão por alguns poucos, num primeiro momento, em sentido realmente profundo. Como o próprio evangelista João dirá em seu evangelho, a luz veio para aqueles que eram seus, mas não foi compreendida. E a luz brilha na treva, diz João, e a treva não a reteve. É interessante a ambiguidade que ele se utiliza ali na escrita, reteve, tanto no sentido de que a treva não pode reter a luz. O mal não pode propriamente reter o bem, não tem forças suficientes para vencer o bem, para se sobrepor ao bem, porque não tem vida em si mesmo. Somente o bem tem vida em si mesmo, porque conectado à fonte da vida, ao Criador, é o que Jesus representa no capítulo 15 de João. A videira verdadeira, todo galho fora de mim não pode produzir fruto. Todo galho fora de mim, desconectado da videira, seca, porque falta-lhe a seiva que dá vida. Então, todo galho, toda ação, toda realização que se afasta, se desconecta do bem, não tem vida em si mesmo. Tem apenas uma vida residual, tem apenas uma força momentânea, transitória,
que no jogo das ilusões da matéria pode durar muito tempo, que no jogo das ilusões da criatura ainda ignorante pode durar muitos séculos, mas o que é isso diante da eternidade? Então, o bem tem força, tem vida em si mesmo. E por isso, a luz, quando brilha, não pode ser retida pelas trevas, pelas sombras. À sombra não cabe outra coisa senão afastar-se, espavorida ante o contato e a presença da luz. Então, embora tenhamos nós, enquanto criaturas ainda inconscientes da nossa destinação, do que de fato éramos, embora tenhamos aprisionado a Jesus, o levado à crucificação, o fizemos ao seu corpo, porque o seu espírito nunca esteve retido, o seu coração nunca esteve preso. Assim também os seus seguidores. Posteriormente, embora presos nos calabouços romanos, eram espíritos livres, eram espíritos que planavam por outras esferas espirituais em busca de se aproximar e de se integrar ainda mais ao coração de Jesus. Por isso não temiam. Por isso, diante daquele que os matava, onde outrora se dizia a César: Ave César, os que hoje vão morrer te saúdam e glorificam, os cristãos então diriam, como a luz que resplandece por sobre as trevas: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e glorificam. Então nunca estiveram presos. Paulo mesmo, durante a sua prisão, diria não que era preso do Império Romano, mas que era prisioneiro do Cristo, que ali o colocava naquela circunstância, para que o Evangelho estivesse mais livre para ser divulgado, para que a luz se fizesse mais presente no ambiente onde ela se fazia mais necessária. Por isso, preso, Paulo encontrava ainda mais força, ainda mais vigor e beleza na sua explanação do Evangelho. É a luz que não pode ser retida pela treva. Mas há o outro sentido também do verbo reter, que João se aproveita. A luz não foi retida no sentido de que não foi presa, mas não foi retida também no sentido de que não foi plenamente, perfeitamente compreendida. Porque faltavam-nos ainda elementos, de um modo geral, à exceção de alguns espíritos já mais avançados, para realmente acolher toda aquela luz que irradiava em Jesus. Ele mesmo modulou a expressão dessa luz, porque sabe que a verdade divina, a expressão mais clara da luz, precisa ser graduada, porque muitas vezes, ao invés de auxiliar, quando se irradia de um todo, de pronto, acaba por cegar. Como aprendemos com o Livro dos Espíritos, na questão 628, quando Kardec pergunta o porquê as leis divinas não estiveram sempre ao alcance das criaturas humanas, e eles dirão: a verdade é como a luz, precisa ser graduada, caso contrário, ofusca. Por isso Jesus diria aos discípulos, àqueles mesmo a quem revelou mais detalhes, mais expressões da lei divina, Jesus diria: muitas coisas ainda teria a vos contar, mas no momento não suportaríeis. É interessante pensar nesse verbo, suportar. Como a nos dizer que a nossa trajetória evolutiva é nada mais do que criar espaço em nosso ser, criar possibilidades em nosso ser para suportar, para acolher um nível cada vez mais crescente da verdade divina, que é essa luz. Uma compreensão cada vez mais clara e mais profunda da lei de Deus. Então é isso que João lá diz: não foi retida essa luz pelas trevas. Mas Jesus veio como expressão maior da verdade divina, a luz mais pura, que haveria de iluminar como o sol moral da humanidade todos os séculos por vindouros. E a todos aqueles que gradualmente buscassem se direcionar, se conduzir a esse sol, haveriam de incorporar esses raios luminosos que passariam então a fazer parte da sua própria vida. Não mais apenas receberiam a luz, mas gradativamente perceberiam que o grande convite para todos nós é irradiar a luz que todos estamos destinados a irradiar. Essa foi a grande mensagem de Jesus
para todos os séculos por vindouros. Trouxe-nos a luz, mas no fundo queria nos ensinar que aquela luz que nos trazia tinha a finalidade de nos levar à nossa própria iluminação, à nossa própria irradiação. Convertermos-nos, como Ele já é, gradativamente, cada um de nós, ao longo dos múltiplos e múltiplos séculos que temos ainda a percorrer nessa estrada do Evangelho, convertermos-nos em luzes crescentes, de velinhas a lâmpadas, de lâmpadas a holofotes, e assim sucessivamente, até que um dia venhamos a alcançar a condição que era expressa em Jesus, a condição de filhos da luz. É para isso que o Cristo veio nos despertar, para essa nossa origem, muitas vezes esquecida, e para que possamos tomar posse dessa luz que é a nossa destinação, para que possamos trazer ou expressar os característicos da luz, convertendo-nos assim em filhos da luz. Porque essa expressão, filhos da luz, é na verdade o que chamaríamos, no contexto bíblico do Evangelho, um hebraísmo. Era uma construção muito comum entre os hebreus àquele tempo, chamar alguém, por exemplo, de filho de alguma coisa. Isso, no fundo, queria dizer que aquele alguém expressava aquela coisa. Ele tinha algo que denunciava essa origem, né? De onde ele veio, qual a semente que ele está ali a frutificar. Por isso a gente vê expressões como filho de Deus, filho da terra, filho da paz, filho do homem. Todas essas expressões chamadas hebraísmos, que denotam essa herança que nós revelamos daquilo que é a nossa origem. E como todos somos filhos, ou como todos fomos criados pela luz, a nossa finalidade última na grande jornada de evolução não será outra senão expressar essa luz. Então isso foi a tarefa de Jesus. A luz brilhou, outrora não foi retida, muito bem compreendida, mas jamais se apagou. Por um tempo, com os nossos interesses, com os nossos caprichos, chegamos a colocar véus por diante dessa luz. Chegamos a criar obstáculos à apreensão dessa luz. É o que, de certo modo, está previsto ou dito por Jesus no seu chamado sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus, trazendo-nos uma conversação, uma expressão simbólica, dirá: então o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Jesus se referia nesse sermão profético ao transcurso da evolução humana após a sua vinda. Se referia mais propriamente ao momento que agora vivemos, um momento de transição. Iniciou-se esse momento mais propriamente, poderíamos pensar, com o advento do Consolador, que vinha, segundo nos define Emmanuel, amparar a humanidade no momento psicológico das grandes transformações terrestres. Mas o que Jesus queria dizer ou nos ensinar com essa fala aparentemente sem sentido? Ora, como agora dizíamos, é Jesus o grande sol moral da humanidade. É Ele quem sustenta a vida e o progresso espiritual na Terra. Ele, através dos seus múltiplos emissários, em todos os tempos e em todas as culturas, tem sido essa seiva divina que dá vida, que dá frutos ao progredir humano. Seja nas frentes da ciência, da filosofia ou da religião, o Cristo é a grande videira, a grande raiz, de onde se ramificam vários galhos, desde os mais grossos aos mais finos, alcançando cada folha, cada fruto, alimentando-os com a seiva da vida. É Ele o sol que irradia por sobre todos, dando-lhes os recursos, se assim se abrirem a janela de suas almas, para que possam avançar. As suas lições, portanto, são esse sol, que lá atrás resplandeceu na feliz fala e definição de Isaías.
Mas no transcurso dos séculos, o que fizemos nós, aqueles que tínhamos a incumbência de refletir essa luz? Nos sobrepomos ao Cristo. Colocamos os nossos interesses à frente dos dele. Misturamos as suas lições divinas, os caprichos humanos, as incompreensões humanas. E então, nós que deveríamos ser o satélite que reflete a luz desse sol, nos colocamos à sua frente. A lua bloqueando o sol. A lua como um eclipse a impedir que a luz desse sol pudesse mais propriamente alcançar e vivificar o pensamento e o coração da humanidade. Por isso Jesus diz, de maneira simbólica, metafórica, o sol não dará a sua luz e a lua, ou o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Por quê? A lua reflete a luz do sol. Quando ela se sobrepõe ao sol, perde a sua luz. Quando assim se desse, o que ocorreria? Predisse Jesus, as potências do céu seriam abaladas e as estrelas cairiam do céu. Como se inicia o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós, os Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, as potências do céu, é a mesma palavra em grego, como estrelas cadentes, viemos novamente trazer luz ao mundo. Vencer as obscuridades dos caprichos, para que aquele sol obscurecido, as lições fundamentais de Jesus, pudessem ser recuperadas, para que fossem um farol a iluminar essa nova etapa, esse novo momento da humanidade. Eis a tarefa do Consolador, enquanto cristianismo redivivo, resgatar a luz desse sol, fazer com que ele possa ser por nós agora mais compreendido, seus raios absorvidos, para que entendamos de fato o quanto nos cabe irradiar essa luz, sobretudo nos momentos que agora vivemos. Eis, portanto, a conjunção que se faz da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus, no processo do resgate dessa luz e dessa consciência de que somos herdeiros da luz e é preciso tomar posse dessa herança. Lá, na maneira alegórica com que é descrita a criação, e Deus disse, faça-se luz. Tudo que foi criado, tudo que foi trazido à existência pelo Criador, tem essa destinação, fazer-se, encaminhar-se para a luz. Jesus, em resgatando essa consciência, dirá a cada um de nós, brilhe a vossa luz, façamos a nossa luz. Sejamos, por onde passemos, raios luminosos, a mostrar de fato a nossa origem, a mostrar de fato em que esfera de consciência temos vivido. Porque é pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, que mostraremos essa filiação, que expressaremos essa herança. Como Emmanuel muito bem vai nos descrever, numa mensagem muito interessante que está no livro Vinha de Luz, capítulo 160, justamente intitulado Filhos da Luz. Em que Emmanuel, comentando o versículo do apóstolo Paulo, que nos orienta para que andemos como filhos da luz, e é interessante aí já reparar a conjunção que temos, filhos da luz, com o verbo andar, como a nos dizer que não cabe simplesmente acolher, receber ou perceber a luz, mas sim andar como um filho da luz, na coerência que é devida com tudo que temos recebido, na irradiação dessa luz que agora encontra em nossa alma um espelho mais polido para que possa se espalhar por onde passemos. Ele então conjuga um verbo no imperativo com essa expressão, filhos da luz, como a nos dizer que esse é o grande imperativo da evolução, reconhecer a luz, absorvê-la e andar segundo esses parâmetros. Mas Emmanuel, então, comentando esse versículo, dirá que cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os seus atos, as suas palavras e os seus pensamentos são informações vivas da zona mental em que vivemos. Então, tudo o que fazemos, gestos, palavras e atos, transcende
irradia-se alcançando os outros, aqueles que conosco convivem, e gerando influências para o bem ou para o mal. A natureza dessa influência é o que fala da zona mental em que temos vivido, da origem dos nossos atos, dos nossos pensamentos, porque se sombrios não podem ter nascido da luz, não podem ter nascido de uma consciência que já vibra, que já busca a luz. Agora, se luminosos, revelam já o Filho que vai tomando consciência e posse da sua herança. Por isso é preciso pensar, não tanto no que já recebemos em termos de luz, mas naquilo que já conseguimos fazer a partir daquilo que foi recebido. Porque é isso que revela se temos andado ou não já na condição de filhos da luz, ou se isso é ainda apenas um sonho vago, ainda não desperto ou encontrado em nosso ser interior. Por isso, Emmanuel segue trazendo-nos alguns exemplos de como essa influência se dá, para que meditemos que tipo de filhos somos, filhos já da luz ou filhos ainda da sombra, da inquietação, da revolta? Quais são os traços genéticos, digamos assim, que se veem em nossas vidas? Emmanuel dirá: os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Então aquele que vibra na esfera espiritual da inquietude, da inquietação, da revolta, da ansiedade, cria ao seu redor mantos escuros, que vão levar naturalmente outras criaturas, sim vigilantes, a esse processo de inquietação. Não atuam, portanto, como filhos da luz, não geram essa luz ao seu redor. Os rebentos da tristeza, diz Emmanuel, espalham o nevoeiro do desânimo. Criam ao seu redor um nevoeiro, por onde passam, ao invés de erguerem as criaturas a horizontes mais vastos, convidando-as a ver mais além, trazem-as também para os horizontes estreitos do desânimo, do desalento, do abatimento, de quem se reduziu, quem apagando a sua luz vê pouco, vê a pouca distância. Quem, porém, acende, amplia a sua capacidade de percepção. As coisas se explicam e a esperança nunca falta, porque ela é a luz mais clara e mais poderosa da alma. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com raios de cólera. Por onde passam, onde está ali vibrando a gentileza, os seus raios de cólera, de irritação, de irritabilidade, acabam muitas vezes por envolver aquele clima de gentileza e abafá-lo. Se aquele que é o gentil não se sobrepõe com humildade, com serenidade, no intuito de vencer aquela sombra. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Espalham sombras. É preciso lembrar o que aprendemos com a doutrina espírita, que tudo o que pensamos, sentimos, fazemos, cria ao nosso redor uma psicosfera espiritual, que envolve não somente a nós, mas muitas vezes aqueles que conosco convivem, sobretudo aqueles que estão vigilantes, que não acenderam a própria luz para vencer as trevas. Como aprendemos lá no livro A Gênese, capítulo 14, a influência de nossos pensamentos nos fluidos ao nosso redor. Nós irradiamos, nossas influências vão muito além daquilo que os nossos sentidos podem perceber. E é preciso atentar para esse tipo de sementeira que muitas vezes não percebemos. É preciso pensar com consciência em que sementes, no tipo de sementes que temos lançado em outros corações. Se os temos projetado, convidado ao alto, se temos alargado para eles horizontes da vida, ou se os temos convidado a permanecer no círculo estreito em que tem estado. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência
distribuem venenosos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Passados, portanto, 2000 anos da visita daquela grande luz, de modo geral, enquanto humanidade ainda vivemos cercados por sombras. E é nesse momento, sobretudo, que são convidados os filhos da luz a se acenderem, a se fazerem presentes, a de fato andarem e caminharem pelos caminhos humanos, como outrora um dia Jesus caminhou. Em meio às sombras da ignorância, das paixões, da rebeldia, do orgulho, das vaidades humanas, aquela luz que por onde passou deixou um rastro luminoso, um rastro perfumado. Aquelas pegadas que não deixavam no seu encalço senão luzes novas para as consciências se guiarem em meio à noite em que estavam perdidas. Nós, enquanto cristãos, discípulos daquele que já se fez perfeito Filho da Luz, somos convidados a fazê-lo também. Por isso Emmanuel prossegue dizendo: o cristão ou os cristãos, todavia, são filhos da luz. Diria Paulo na sua carta aos Efésios: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. É inequívoca a missão da luz. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Então a luz que aqui se acende beneficia a todos os que aqui estamos. Não importa o que estejamos pensando, o que vai em nosso coração, em nossa mente, o aproveitamento da luz, naturalmente, dependerá de cada um. Mas a luz, ela não condiciona o seu amparo. Ela ilumina, ela irradia como o sol, que se ergue sobre maus e bons. O aproveitamento, a abertura da janela da alma ao sol, dependerá de cada um. Mas a missão do sol, a missão da luz, é iluminar sem condicionar essa iluminação. Sem exigir nada em troca. A luz aqui nada nos pede, o sol nada nos pede, nem a velinha. Afasta a luz às sombras sem alarde, sem barulho, sem querer reconhecimento por isso, sem assinaturas. Vai, cumpre a sua tarefa em silêncio e segue. Reergue uma alma, abre novos horizontes, traz alegria, infunde esperança em um coração e avança. Porque sabe, encaminha-se à grande luz, à fonte de toda a luz, que não é propriamente ela, mas é essa luz que a atrai e a faz avançar. Espalha alegria e revelações crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Eis os traços que precisamos agora imprimir em nossa ação e em nossa passagem pelo mundo, imitando aquele que nos foi dado como exemplo do que é essa condição de filhos da luz. Lembrando aquela missão de Jesus, os tempos em que aqui esteve conosco, o que representava a vida de Jesus nas outras vidas que ele pôde tocar, o que representava a presença de Jesus nas vidas que puderam com a dele cruzar. Ele que, ante o sofrimento, ante a angústia, ante as quedas, ante a rebeldia, ante o mal mesmo, não fazia outra coisa senão iluminar. Na feliz definição também do evangelista Mateus, recobrando ainda, novamente, Isaías, em mais uma de suas previsões acerca da tarefa do Messias, Isaías diria: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os mortos são erguidos e os pobres recebem o evangelho do reino de Deus. O que Jesus fez em sua vida senão isso? Transcendendo para muito além do aspecto material ou físico. Não falava só Jesus dos cegos
físicos, dos cegos dos olhos da matéria, ou dos surdos dos ouvidos, dos mortos realmente mortos, dos leprosos apenas na pele, dos coxos apenas no corpo. Jesus falava antes das condições espirituais, daqueles que presos nas sombras da incompreensão quanto a si mesmos e à destinação de sua vida, Jesus vinha resgatar. Aos cegos que não conseguem enxergar senão seus interesses, senão o egoísmo e o orgulho que os fazem cegar-se para tudo que os cerca, para todas as belezas que os envolvem, para as maiores alegrias da vida, a alegria de servir, de compartilhar, de amparar. É esses os cegos que Jesus vem restituir a visão. Os surdos que não ouvem senão as vozes das tentações, as vozes dos seus desejos mais baixos, e que não estão ainda habilitados a escutar o cântico divino, a voz divina que em todo tempo e em todo canto diz: vem me buscar, porque aqui te espero. São esses os surdos que Jesus vem curar. Ou os coxos, os paralíticos, aqueles que se paralisaram numa mágoa, numa revolta, numa queda, num tropeço, num processo de culpa, e que Jesus, com suas mãos luminosas estendidas a esses corações e a essas criaturas, vem resgatar, colocá-los de volta no caminho, na caminhada em direção à luz. Os mortos, cristalizados, presos, estagnados em algum ponto da caminhada com o qual não souberam lidar, com uma ofensa, com uma perda, com um revés, que os levaram a estagnar na inércia, na desesperança total, no abatimento e no desalento, que Jesus vem ressuscitar, erguer, trazer de volta a vida, para que possam caminhar, avançar. Os leprosos da alma, as feridas que ainda trazemos, feridas de mágoas, de ressentimentos que nos consomem a saúde, as melhores energias, que o toque amoroso desse Filho da Luz veio sanar, recuperar, a fim de que agora, fortalecidos, saudáveis, possamos voltar a caminhar. Os pobres, que são muito para além das questões materiais, aqueles que não conseguem enxergar a riqueza da vida que nos cerca, a abundância em tudo que há. Para aquele que entendeu a glória da vida, a glória de amar, como poderá ser pobre? O que lhe faltará se tem sempre o recurso maior, que é o recurso de servir, de criar por onde passa a alegria, a felicidade? São a esses pobres que Jesus vem, sobretudo, trazer a riqueza, porque quem tem o Evangelho, o que mais precisará. Como não nos recordarmos aqui de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem difícil, desafiadora, tantas lutas, dormindo muitas vezes ao relento, passando fome, frio, enfermidades, mas ali estavam à noite, depois de um dia cansativo de viagem, naquela caverna, somente os dois, uma tocha acesa, e conversavam alta hora da noite, falavam sobre a riqueza do Evangelho, falavam sobre aquele príncipe dos príncipes, o mais rico de todos, que veio trazer a maior de todas as riquezas à terra. E estavam nesse assunto, nessa conversa que os embalava, que alegrava o coração, nem sentiam as dores e o cansaço, quando então são visitados por dois salteadores que haviam ouvido lá de fora o assunto. Faláveis de um príncipe muito rico, de um tesouro imenso. Diga-nos mais sobre isso. Paulo, então, com profunda presença de espírito, dirá: verdade, é o mais grandioso de todos os tesouros, é o maior de todos os príncipes. E o mapa, o roteiro, para chegar a esse tesouro ali está, nas mãos daquele senhor. Aponta para Barnabé, que segurava os pergaminhos, as primeiras versões do Evangelho de Jesus. Ali, meus irmãos, Paulo diz aos salteadores, está o maior de todos os tesouros. Pegam eles, então, aqueles papéis, não sabemos o que deles fizeram, mas tinham em mãos, como nós temos hoje, a fonte da maior riqueza. Porque pobre é aquele que ainda não compreendeu isso.
é aquele que ainda não compreendeu a glória e as imensas, infinitas possibilidades de enriquecer a vida e a si mesmo pelo serviço no bem e no amor. É a esses que Jesus vem resgatar para uma nova vida. Por isso, em qualquer aspecto que olhemos, a vida e as pegadas daquele homem são um traço, são um rastro de luz, tirando a criatura da sombra em que vivia para a glória da luz. Mas é preciso para isso que nos disponhamos com Ele a caminhar por esses caminhos, andando como Ele também, como filhos da luz. Por isso, quando João Batista, estando preso já ao final de sua vida, sem ainda muito bem compreender qual era verdadeiramente a tarefa daquele Messias, porque ele sabia, ele era o Messias, mas ele não compreendia os caminhos pelos quais ele estava se direcionando. Então, no último momento, preso que estava, ele chama os seus discípulos e diz: vão até ele e digam: és tu mesmo o que há de vir, ou esperamos outro? Porque a grande expectativa era o Messias das glórias, dos brilhos do mundo. Mas a luz que aquele Messias trazia era diferente, não vista pelos olhos físicos. João Batista, ansioso pela resposta, ouve então dos seus discípulos a resposta que Jesus pediu transmitissem a ele: digam a João. E então Jesus recorda a fala de Isaías, que falava desse Messias, não o das glórias e brilhos do mundo, mas o dessa tremenda luz espiritual. Jesus diz: digam a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os paralíticos voltam a caminhar, os leprosos são curados, os mortos erguidos, e os pobres recebem o Evangelho. É Jesus a dizer: João, renova o teu olhar. Nós somos, ou a nossa tarefa é outra, não a de competir com os poderes do mundo, mas no silêncio da luz, por onde passarmos, deixamos esse rastro que possa iluminar o caminho de nossos irmãos. Isso será incorporar essa herança que Jesus nos ensinou a buscar. Sobretudo nesses momentos difíceis que agora vivemos, é preciso como nunca recordar a orientação do Mestre, a orientação lá da metáfora do Gênesis: faça-se a luz, faça-se a luz em nós. E é por isso que Emmanuel, uma outra mensagem muito importante e muito bela, desta feita no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180, o último capítulo da obra, Emmanuel trará-nos uma mensagem com o título: façamos a nossa luz, em que ele comenta justamente o versículo de Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. E Emmanuel então dirá: ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Ah, se pudéssemos contemplar o que está aí ao nosso redor. Se pudéssemos contemplar todas as expressões da beleza e da perfeição da lei divina, as belezas que pululam, que vivem, que estão presentes em toda parte na criação. Não podemos ainda, por conta do nosso limitado, estreito círculo de ação. Falta-nos luz, falta-nos ainda consciência para irradiar mais longe e perceber aquilo que de fato nos cerca. Porque a visão espiritual do ser não é algo que venha de dentro para fora, é antes a sua luz projetada para fora, que o permite ver mais ou menos, segundo a luz que já pôde acender. Pensemos, uma vela em se acendendo traz-nos um certo círculo de visão. Uma lâmpada ao seu lado amplia esse círculo, uma lanterna, um holofote e assim sucessivamente. A grande questão da visão espiritual, da percepção dessa glória da criação que nos cerca, diz respeito à luz por nós, acendida ou não. Por isso dirá Jesus que são os olhos a candeia da alma.
porque revelam muito mais o que está dentro de nós do que está fora. O que vemos fora é um projeto, é uma projeção, é um reflexo do que já trazemos por dentro, em termos de luz. Quem mais se ilumina, mais vê, mais sutilmente percebe a beleza de tudo que é. É isso que Emmanuel está a nos dizer. Se o problema, no entanto, fosse apenas de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Então a Terra em si já é, embora ainda um planeta de provas e expiações, uma casa tão bela que o Criador nos deu para que possamos progredir e avançar. O problema não está na Terra, o problema está na condição dos espíritos que ainda vivemos na Terra, na nossa capacidade de percepção. A angústia, ele acrescenta, de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. A angústia que marca ainda o nosso plano nada mais é do que o resultado da projeção das sombras que nascem de nós, coletivamente ainda envolvendo a todos nós enquanto humanidade. E a solução, naturalmente, estará em cada um de nós, no atendimento a esse imperativo da vida: acender, fazer brilhar a nossa luz. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidades pelos mensageiros divinos. Se nós mesmos criamos uma psicosfera sombria ao nosso redor, por aquilo que sentimos, por aquilo que cultivamos, mais difícil se torna a inspiração do alto. Não porque não querem, é porque não encontram espaço e sintonia. Mais difícil, portanto, fica para que possam nos amparar. Que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Assim como sem luz própria, sem a nossa irradiação, na sintonia com o mais alto, fica difícil de sermos auxiliados por aqueles que estão degraus acima de nós na grande escala da evolução, pouco podemos fazer por aqueles que estão abaixo ou mais necessitados, se não há luz a compartilhar. Como daremos algo que ainda não temos nem para a nossa própria caminhada? Como apontaremos rumos que ainda não vemos, que ainda não enxergamos? Por isso a grande missão, o primeiro grande imperativo do cristão é fazer luz. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Naturalmente que as luzes daqueles que ao nosso lado brilham e irradiam dão-nos uma visão do caminho, mas é preciso que cada um, sobretudo no momento do testemunho, tenha acendido a sua própria, porque os momentos mais marcantes de nossa vida os viveremos muitas vezes no silêncio e na solitude do nosso mundo interior. E se nos faltar luz, não poderemos recorrer à luz de terceiros para iluminar o caminho que nos é próprio. Essa é a grande lição de Jesus naquela bela parábola do Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Aquele símbolo, aquela representação, a virgindade ele é representar a pureza espiritual, a busca da comunhão com o Criador, e a luz que precisamos acender nessa busca, nessa jornada, em busca dessa união definitiva. Mas temos ali aquelas que trouxeram óleo para acender a luz, as suas candeias, e aquelas outras que não trouxeram. No momento do testemunho, no momento da visita mais propriamente do Senhor, que são os momentos difíceis de nossa vida ali representados,
Não tinham elas o óleo com que acender a candeia. Recorrem então às outras, pedindo que lhes emprestassem o óleo. Mas elas então lhes dizem: não podemos fazer. Como a nos dizer que não se transfere luz. Na jornada evolutiva, ninguém avança com luz de terceiros. Podemos sim acolher essa luz, dela nos nutrir, dela nos aproveitarmos para acender a nossa própria. Mas é essa que haverá de nos iluminar quando o testemunho, em um momento difícil, nos visitar. Por isso, Emmanuel segue dizendo: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Então é preciso acender a nossa luz. E o que é acender a luz? Emmanuel dirá: servir é fazer luz é servir. Aproveitemos das luzes que nos visitam como investimento do alto em nossa caminhada, da luz maior que é Jesus, mas nem Ele mesmo poderá nos iluminar se escolhermos adentrar nas sombras da negação, dos equívocos, dos tropeços e das paixões. Que possamos nos valer dessas luzes, aplicar aí o pavio da boa vontade, que é o que dá start, que é o que inicia todo o processo de iluminação e regeneração. A vontade, a faculdade soberana da alma que patrocina todo passo na senda do progresso do ser. Como diria Leon Denis, o grande motor, a faculdade por excelência da alma. Apliquemos o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. O resultado, então, será luz. O nosso esforço, a nossa vontade, o óleo do serviço e da humildade, naturalmente alimentado pelo oxigênio que mantém a luz. Esse vem do alto, de Deus, do Criador. Para acender luz, portanto, em nossa caminhada, em nossa jornada, é preciso que se conjuguem esses elementos. O oxigênio, os recursos que nos chegam do alto, com o óleo e o pavio que vem de nossa parte. Dessa mistura não poderia sair outra coisa senão luz para a caminhada. Portanto, vale-te dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides a tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas, ou seja, ao brilho ilusório, ao brilho das aparências, ao brilho do verbo. A luz é muito mais do que simplesmente o brilho da inteligência. Luz é amor, luz é serviço, luz é consciência. Então o problema fundamental da redenção não se resume a palavras faladas ou escritas. Muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Por quantas vezes da luz não falamos, embora ainda cegos, como no caso de Paulo, cego que estava julgando servir a luz. Como no caso de irmão Jacó, que volta-nos e traz um livro precioso para nos falar que nem sempre o que acreditamos ser a luz verdadeira é de fato luz. Ele que tanto falou da luz de Jesus, da luz da doutrina espírita, no momento do testemunho pôde perceber o quanto ainda lhe faltava acender do seu achote pessoal. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, de luz própria, honremos, agradeçamos aqueles exemplos que foram em nossas vidas rastro de luz, mas não nos prendamos a essa adoração improfícua, a essa gratidão não compreendida, porque a melhor expressão de gratidão, Emmanuel nos dirá no livro Pão Nosso, capítulo Agradecer, a melhor expressão de gratidão que poderemos cultivar é aquela de aproveitar tudo que foi recebido no sentido de realizar o máximo ao nosso alcance.
Isso será honrar esses exemplos que nos inspiram. Para além da adoração improfícua, do culto à personalidade, exaltarmos de fato a luz, iluminando-nos a partir do exemplo que nos deixaram, andando também como eles, como filhos da luz. Podes, por fim, diz ele, falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso é brilho transitório, ornamento transitório da personalidade. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Nesse momento, portanto, de sombras, de desafios que agora vivemos, em que tantos envolvidos por essas sombras descem aos vales do pessimismo e da desesperança, em que tantos, pela abundância da iniquidade, como diria Jesus no sermão profético, deixam a chama da caridade esfriar e apagar-se, é momento como nunca de brilhar. É momento como nunca de reconhecer essa nossa origem e essa nossa destinação e nos esforçarmos por expressar isso em vida, servindo, fazendo luz, deixando na medida do possível, do nosso alcance como Jesus, por onde passarmos, traços, pegadas de luz. Marcos, horizontes novos que possam impulsionar as criaturas no rumo dessa vida nova, dessa vida abundante para a qual Jesus veio nos projetar. É preciso para isso não simplesmente estudar, conhecer mais do que compreender, é preciso vivenciar, acolher, digerir a luz e fazê-la agora irradiar em nossa vida, convertendo-nos de fato em filhos dessa luz. Até então, se não fizermos, continuaremos muitas vezes como cegos, a lamentar esse ou aquele acontecimento, a lamentar essa ou aquela falta, essa ou aquela perda, quando Jesus aí está, convidando-nos à nova vida. Naquela mesma expressão que outrora ele se utilizou para com Lázaro, Lázaro que estava na caverna, a representar a caverna muitas vezes, de nossas ilusões, de nosso egoísmo, de nossa inquietude, de nossa rebeldia. Jesus então dirá: Lázaro, sai para fora, vem para a vida, vem para a luz, vem para o sol, vem comigo fazer luz e ampliar para as consciências e corações do mundo essa consciência do que de fato está nos reservado. Estamos, muitos de nós, ainda naquela condição do cego, que um dia encontrou Jesus às margens do caminho em Jericó. Bartimeu, segundo nos relatam os evangelistas, o cego que ali estava, cego, pedinte, à margem do caminho. Jesus nunca deixou de fazê-lo e segue pelo mundo a caminhar por todos os caminhos, convidando aqueles que queiram com ele avançar no sentido da luz. Aquele cego já buscava, enfim, já ansiava poder tornar a ver. Creio que essa é a condição de todos nós, que ao percebermos a visita de Jesus que nos alcança, num evento como este, quando vamos à casa espírita, quando vamos ao trabalho, aqueles que já elevamos a nossa voz do mais fundo do nosso coração para poder dizer: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então, entendendo esse anseio de nosso coração, para e nos diz, ou melhor, manda-nos dizer através dos seus mensageiros: diga a ele que vem até mim. Jesus aí está a nos esperar. Que possamos, como aquele cego, nos erguer pela vontade e nos lançar essa caminhada, deixando a capa das ilusões do mundo e voltando ao caminho, porque só a luz há aquele que se dispõe a caminhar.
Jesus diria: quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Quem, portanto, deixa de seguir, acaba caindo em sombra. É assim que vemos um cego à margem do caminho, portanto, estagnado. E pedinte, porque cego para as riquezas infinitas da criação. Essa é a condição de muitos de nós. Mas pelo menos já temos a vontade, já temos o clamor de, voltando-nos a Jesus, dizer: Senhor, ajuda-nos a enxergar. E a lição conclui-se então de um cego pedinte à margem do caminho, um homem no caminho com Jesus, voltando a ver, voltando a perceber a beleza que nos cerca. Que possamos retornar a esse caminho, que possamos ouvir esse convite e atender ao grande imperativo da lei divina, da criação divina, que ressoa lá desde o Gênesis, passando pelo Evangelho e chegando à doutrina espírita. Tudo o que foi criado ouve, obedece, atende a essa orientação que ecoa pelo infinito do espaço e do tempo, dizendo a tudo que há: faça-se a luz. E um dia poderemos dizer no nosso coração mais agradecido: e a luz se fez. Que ela possa se fazer em nós. Muita luz e muita paz a todos.